0. Meus irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Alisson Carlos e nós estamos aqui para darmos início à nossa sequência de estudos bíblicos. E nessa noite nós vamos começar com um livro biográfico, o livro de Esther. Estou aqui na companhia do meu irmão, do meu filho Ágabo Henrique, que vai me auxiliar lendo os textos bíblicos para nós. E eu quero já agradecer a todos os irmãos que compartilharão esse vídeo e que de alguma maneira serão abençoados e edificados. Começar a nossa fala falando sobre o livro de Esther e citar aos irmãos algumas particularidades que existem nesse livro, no livro de Esther. Por exemplo, o livro de Esther é um livro onde não existe a palavra Deus. A palavra Deus, ela não é encontrada em todo o livro de Esther. Você também não vai encontrar no livro de Esther nenhuma menção à oração, nenhuma menção a culto, não fala de adoração. O livro de Esther não fala de sacrifício. O livro de Esther não fala de templo, de sacerdócio levítico. E algumas pessoas têm levantado a seguinte questão: como pode um livro onde o nome de Deus não aparece, este livro ser canonizado e encontrar lugar dentro da nossa Bíblia Sagrada? E é sobre essas questões que eu quero compartilhar com os irmãos, dizendo aos irmãos que o livro de Esther é um livro de mistério, de revelação. E algumas revelações, algumas coisas na Bíblia, Deus as reservou, Deus as guardou, e elas não estão tão claras. É preciso olhar com um pouco mais de atenção e de misericórdia de Deus para compreender alguns princípios bíblicos. Então nós vamos estudar, eu vou estar trabalhando em vídeos. Eu não sei quantos vídeos nós precisaremos gravar, porque a nossa meta é fazer vídeos curtos, que fique de fácil acesso para todas as pessoas, através dos seus computadores, dos seus smartphones, poder acessar esse vídeo e ser edificado pela palavra de Deus. Aproveitando a oportunidade, convidar você para vir estudar teologia conosco no Instituto Teológico Semeador, que está com inscrições abertas para os cursos básico, médio e bacharelado em teologia, além de diversos seminários na área de tipologia, escatologia bíblica, cursos de preparação para obreiro, curso de capelania e vários outros seminários aí que temos trabalhado e ministrado para a glória de Deus. Então aqui com a ajuda do meu irmão Ágabo, que vai me ajudar com a leitura do texto, eu quero convidar o Ágabo para ler comigo. E todos vocês aí na sua casa, com a Bíblia aberta, o coração aberto, papel e caneta para fazer anotação. Nós vamos ler o capítulo 6, Ágabo, do livro de Esther. Então, para não ficar cansativo nem para mim nem para você, eu vou ler um versículo e você lê o versículo seguinte, tá certo? Esther, capítulo 6, nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse texto, certo? Então eu vou começar. Você aí em casa, você que está assistindo esse vídeo, nos ajude aí. Vamos lá. O texto começa assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das crônicas e o leram diante do rei. O Ágabo leu o versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bilitã e a Teres e os 2 oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei disseram: nenhuma coisa se fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora,
Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se forcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei sagrado honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, sejam trazidos trajes reais que o rei tinha usado e um cavalo em que o rei costumasse andar, e que se colocasse sobre a sua cabeça a coroa real. e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada o rei, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele, dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. Coisa nenhuma omita de tudo o que disseste. Amém. Queridos irmãos e Ágabo, por que nós escolhemos o capítulo 6 do livro de Esther para usarmos como vértebra central do nosso estudo em todo o livro? Porque o livro de Esther, como eu já mencionei, é um livro de tipologia bíblica. É um livro cujos mistérios ocultos são nos revelados por meio de algumas situações ou de alguns nomes que aparecem nesse texto. Por exemplo, Ágabo, o nome Deus, ele não aparece no livro de Esther. Você sabia disso? Mas tem um nome que aparece 144 vezes. É o nome do rei Assuero. Então, nós precisamos recorrer à ciência que estuda os nomes para entendermos esse texto e esse livro. O nome Assuero quer dizer Senhor de toda a terra, ou grande imperador. Ora, o nome Deus não aparece, mas aparece o nome de um homem que quer dizer Senhor de toda a terra. E no Salmos 24 e no versículo 1, está escrito que do Senhor é a terra. Entendeu, Ágabo? Então o nome Deus não aparece, mas tipologicamente o nome Assuero, que quer dizer Senhor de toda a terra, aparece 144 vezes. Então Deus aparece de forma oculta e tipológica na vida do rei, através do rei. E ao desenrolar desse mistério que nós queremos compartilhar. Você quer ver um mistério interessante? Volta um pouquinho para o capítulo 1 do livro de Esther. O capítulo 1 do livro de Esther fala de uma grande festa, de um grande banquete, aonde o rei convida todos os príncipes das 187 províncias que o rei dominava. E no meio dessa festa, o rei manda trazer a sua esposa, a rainha Vasti, para apresentar a esposa aos súditos daqueles reinos, ou os súditos do seu reino, representantes daqueles reinos. E aí o que acontece, Ágabo? A rainha Vasti, ela se nega a se apresentar perante o rei. E o que é que a gente aprende com isso? O que é que dá para nós começarmos a aplicar nessa noite? Nessa nossa primeira videoaula. A rainha Vasti é uma tipologia do povo de Israel. Amém? Por quê?
Porque Israel foi escolhida para ser a representante do reino de Deus. A missão de Israel era a ser apresentada ao mundo como a nação eleita e escolhida do eterno Deus. E as nações e os reinos, todos os reinos, reconhecerem a Israel como o povo eleito. Esta promessa foi feita através de Abraão, o amigo de Deus. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, assim como Vasti se negou a apresentar-se perante o rei, perante os reinos, ali, através dos seus representantes, Israel se nega. Israel se nega a ser a luz dos gentios. E agora, uma vez que Israel se nega a desempenhar o seu papel de luz para as nações, assim como Assuero, Deus tira Israel de cena e agora ele elege a uma moça chamada Ester. Então você começa a perceber e o livro de Ester começa a tomar forma diante dos nossos olhos. Por quê? Porque a gente começa a compreender o plano de Deus dentro desse livro. E o rei Assuero chama a sua esposa para que as nações a vejam. Olha, está aqui a minha esposa, a minha eleita, a minha escolhida. E Vasti se nega a apresentar-se perante o rei. No capítulo de número 1, Ágabo, lê para mim, Ágabo, o versículo de número 10 e 11. 10 e 11. 10, 11 e 12. Lê comigo. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizra, Harbona, Bictá, Agbata, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei. Introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. Versículo 12, Ágabo. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu em ira. Você entendeu? O rei manda buscar Vasti para apresentá-la às nações ali reunidas no seu banquete, e ela simplesmente diz: não vou, não quero, não aceito. E foi isso, Ágabo, que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel negou-se. O povo de Israel recusou essa proposta. E agora Israel é tirada do plano central de Deus, assim como Vasti é tirada da primazia como esposa do rei. E o texto vai dizer, Ágabo, tem uma tipologia, um mistério muito forte nesse versículo, porque vai dizer o texto que os 7 eunucos do rei tomam conselho e vão buscar a Vasti. E o que são esses 7 eunucos? Ó, só para você compreender comigo, vem comigo para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, aos irmãos que estão em casa aí, que estão começando agora, é o último livro da Bíblia, tá? Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus
e as suas 7 estrelas. Então, o número 7, no livro de Esther, é uma tipologia da plenitude dos tempos. Por quê? O número 7 representa o número de Deus, o número da perfeição de Deus. Então, esses 7 eunucos é uma tipologia dos 7 Espíritos de Deus que se revelam, que se manifestam e que ungiram a Jesus. Está escrito no capítulo 9 do livro de Isaías. É bom vocês se familiarizando aí com a escritura, porque nós vamos discorrê-la bastante. A gente vai ler bastante. Está aqui, ó, capítulo 9, versículo de número 6. Diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto fala sobre o Messias, mas não é esse texto que eu estou procurando. Não é esse texto. Esse texto fala sobre o ministério do Messias. No capítulo de número 9, está escrito assim, capítulo 9 do livro de Isaías. Deixa eu ver aqui onde foi que eu marquei esse texto, para nós lermos juntos. Capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Estou aqui com a minha cabeça, meu cérebro me dizendo que é no capítulo 9, mas o capítulo 9 não me dá essa referência. Então os irmãos têm um pouquinho de paciência aí, que eu achei, perdão, irmãos, é capítulo 11, não sei de onde que veio essa teimosia aí do capítulo 9, capítulo 11 de Isaías. Versículo 2 diz que repousaria sobre o Messias o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Então esses 7 Espíritos, eles se apoderaram do Messias no nascimento. Jesus, ele foi ungido com esses 7 Espíritos. E esses 7 Espíritos é o Espírito que dá conselho, é o Espírito que prepara, o Espírito que capacita, é o Espírito que unge, o Espírito que reforça as convicções dos homens. E agora esses 7 eunucos vai buscar a Vasti, e Vasti simplesmente se nega. Aí observa só, no capítulo 1 ainda, nós já estamos a 19 minutos desse vídeo, e eu pretendo editá-lo para ele não ficar tão longo. No capítulo 1 ainda, o Espírito dá a seguinte orientação. Capítulo 2, versículo 1. Passadas essas coisas e apaziguada já o furor do rei, lembrou-se de Vasti do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei: busquem para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários
em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na cidade de Suzã, na fortaleza, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres e dê-lhe seus efeitos. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Então aqui está a transição de reino. Deus tira Israel e elege quem? Elege a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Por quê? Por que a igreja é Esther? Porque a igreja, ela não tem... a igreja é formada por pessoas desprovidas de valores. A moça Radassa, que é o nome original de Esther, Esther é um nome que ela recebe depois que é desposada pelo rei. Até esse momento ela é Radassa. E Radassa quer dizer luz escondida, luz sem brilho, murta, aquela que não aparece. Assim é a igreja. Nós, a igreja é composta por homens e mulheres que foram recuperados do mundo, sem genealogia, sem pai, sem valores morais, desprovidos de recursos. Mas agradou-se o rei de constituir a igreja com essa característica. E agora o rei toma a Radassa como sua esposa, e como sua esposa, ele agora chama-a de Esther. E Esther quer dizer estrela. Esther quer dizer aquela que é cheia de brilho. Então isso é a natureza da igreja. A igreja antes e a igreja depois da eleição. Agora, uma vez que somos eleitos por Deus, então o rei agora é determinado pelos eunucos que a moça Radassa fique 1 ano se preparando para entrar na presença do rei. E esse ano é um tempo de preparação, é um tempo de estruturação. Para quê? Para que na presença do rei ela atuasse como aquela que ia honrar o rei perante as nações. Amém? Daqui a pouco a gente continua.